Olá, tudo bem com você? A Lesp Conecta está no ar. Você tem lido bastante aí na quarentena? Em média, o brasileiro lê por ano apenas 2,5 livros. É bem pouco comparado a outros países. Bom, mas aqui no Brasil tem o Instituto Fernando Braudel, que faz um trabalho bem legal, que é um programa de leitura nas escolas. E você vai entender como é que funciona, quem sabe até se incentivar para ler mais. Vou conversar agora com a Débora Nascimento. A Débora é educadora social do Instituto Fernando Braudel. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Débora, vamos lá. Você, pelo que eu estou vendo, deve ter no máximo 18 anos. Aí você já faz um trabalho interessante aí com os alunos, né, de muitas escolas. Explica para gente o que é o Instituto Fernando Braudel, porque, pelo que eu li, ele é um instituto voltado para ideias econômicas. E eu queria saber por que há um programa para leitura dentro deste instituto. Tenho 18, não, já tenho 21. É, é interessante essa pergunta porque quando eu penso em economia, diretamente eu penso em trocas, trocas econômicas, trocas comerciais entre os países. E os círculos de leitura, ele ensina exatamente a gente a trocar, mas a trocar experiências, a trocar conhecimento através dos livros. E é muito bom você já ter desde pequeno, desde jovem, aprender a trocar, porque no futuro, quando você vai para campos econômicos, você vai estar muito mais preparado, né? Verdade. E a vida toda é sempre uma troca, né? E a leitura, eu conversei com outras pessoas também do círculo e eles falam que é, é como estar próximo do autor, né? Conversando como se fosse um amigo. Fala mais do círculo de leitura. Começou em 2000, então já tem 20 anos, é isso? Isso, o Círculo de Leitura surgiu no Instituto em 2000, porque o Norman, que é o diretor executivo do Instituto, estava fazendo uma pesquisa em Diadema sobre a violência, e a Catalina, que é coordenadora geral e criadora desse projeto, é psicanalista e já realizava esse trabalho do Círculo de Leitura nos consultórios. E o Norman desafiou ela, convidou ela para ir em algumas escolas de Diadema e medir o impacto dos círculos de leitura, né, na violência, como que melhoraria a violência em Diadema. E aí é bem interessante porque eles começaram lendo um livro enorme, que é o livro A Odisseia, de Homero, e começou assim os círculos de leitura, já percorrendo as Odisseias. Nossa, com um desafio muito grande, porque de cara ler Odisseia, né? Eu acho que com o tempo vocês mesmos têm aprendido com esse processo, né? Mas e a violência em Diadema? Você acha que o trabalho deu resultado? Diminuiu o índice? Eu acho que com certeza, né? Se a gente olha o histórico de violência de Diadema, essas pesquisas todas que existem, Diadema melhorou muito, né? Naquela época, em 2000, era muito mais violento. Eu acho que de alguma Pois forma é. impactou, sim. Agora, como é que funciona na prática? Porque quem está nos assistindo quer saber, poxa, meu filho está na escola, ele já tem a leitura dele, normalmente, mas eu queria que você explicasse primeiro o processo presencial. Eu sei que agora mudou um pouco por conta da pandemia, mas como é que vocês trabalham? Quantas escolas estão envolvidas? Aqui em São Paulo, nós temos 15 escolas públicas, entre ETECs, né, que são as escolas técnicas do estado, e escolas de tempo integral, escolas estaduais mesmo. E no processo presencial, nós íamos até as escolas. Então, eu sou educadora social, eu ia até uma escola, durante 3 dias, realizar uma formação de multiplicadores. Então, nós levávamos 3 livros e a cada dia nós líamos com uma seleção de alunos. Então, digamos que uma turma tem 40 alunos. 6 alunos daquela sala eram selecionados para serem multiplicadores e eles participavam dessa capacitação com a gente do Instituto. E Mas aí como é que era? Vocês conversavam com a escola e aí as salas que gostariam de fazer é que você entrava em contato, é assim? a escola, na verdade, sempre que a gente chega numa escola nova, tem um projeto piloto, né, que a gente chama,
Então, seleciona geralmente as turmas do primeiro ano para fazer um experimento, e se nesse primeiro ano dá certo, a gente amplia para o segundo, para o terceiro ano. E Ah, aí que tem legal. O primeiro escolas. ano do ensino médio. Isso, exatamente. Mas também nós estamos trabalhando agora com ensino fundamental. Ah, que legal. Bom, aqui em São Paulo, então, são 15 escolas, e aí esse trabalho presencial, vocês iam lá, faziam a multiplicação, né, davam treinamento para alguns alunos, e depois, como é que acontecia? Durante uma vez por semana, por exemplo, eles se reuniam, os outros alunos da sala, e falavam, olha, pessoal, agora a gente faz parte do círculo de leitura, então toda semana a gente vai ler junto, e aí o pessoal lia na hora, cada um lia em casa, como é que funciona? Ah, muito bom essa pergunta. A gente fazia a formação com esses multiplicadores e depois de uma semana eles começavam a fazer com o restante da sala. Então eles eram 6 multiplicadores que formavam 3 pequenos grupos com as salas, então 15 alunos em cada grupo, mais ou menos, e realizavam a mesma coisa que fizeram na formação. Então, na formação, a gente trabalha uma série de temas nos livros. E aí eles realizavam essa mesma coisa, só que em uma aula, uma vez por semana, uma aula de 50 minutos. Os livros que vocês leem geralmente é literatura, como Literatura clássica, clássica brasileira, clássica mundial, e é uma curadoria feita pela própria Catalina, né? Antes de levar esses livros para as escolas, de compartilhar com os jovens, tem muito trabalho por trás, muita leitura para esmiuçar cada tema e conseguir transpassar. São geralmente livros que não são apresentados, né? Então, uma pessoa que acaba ficando muito apaixonada por um livro, uma amiga da Catalina ou a própria Catalina, apresenta esse livro pra gente, e aí a gente começa a ler, e a Catalina tem uma grande experiência em trabalho com os jovens, né? Há mais de 20 anos ela faz isso. Então ela sabe os temas que mais têm a ver com os jovens, né? Geralmente temas que eles se encontrem, que eles se enxerguem, para que a conversa possa render mais, para que eles possam interagir mais durante os círculos. tem algum livro assim que você destaca, que você fala assim, pô, esse livro envolveu muito o pessoal, todo mundo gosta mais, ou são muitos? É difícil responder essa pergunta porque cada escola, né, e as experiências são muito únicas em cada escola. E como eu falei para você, os livros são clássicos, então eles se renovam a cada leitura, né? E uma questão interessante dos círculos é que esses livros têm temas que vão se encadeando uns aos outros. Então, o primeiro livro que a gente lê é Fernão Capelo Gaivota. Depois vem O Pequeno Príncipe. E aí esses temas vão se encadeando e os livros também vão crescendo, né? A complexidade das obras, vai tudo crescendo. Você tem mais algum livro aí pra gente que você trouxe hoje para mostrar a sua capa, assim, para despertar um pouquinho de interesse ou não? Tenho, eu tenho que pegar ali, posso sair da Ah, minha não, então deixa. posição. Depois, outro dia que a gente gravar, aí você pega e mostra. Mas então você pode falar dos temas para a gente, né? Por exemplo, quais são os livros assim mais recorrentes que vocês acabam é, passando para os alunos fazerem a leitura? A gente tem um roteiro mais ou menos definido, né? Então, quando a gente começa com uma escola, essa primeira formação é uma formação de primeiro ciclo que a gente fala. Então, a gente está com o Fernão Uhum. Capelo Gaivota, do Richard Bach, que é um livro muito filosófico, né, literário, que faz referência a Platão. Depois a gente vai para o Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, e depois a gente vai para a Comédia Humana, do William Saroyan. Esses são os 3 primeiros livros. E depois as coisas vão entrando. Mas no decorrer do ano escolar, as escolas também vão tendo certas necessidades. Então a gente acaba levando algum conto diferente. Por exemplo, tem um conto do Espelho, do Machado de Assis. Várias coisas que vão se inserindo no meio desses livros. E quais são os relatos da rapaziada, da moçada que lê isso? Porque geralmente o que é imposto para leitura no vestibular é
especialistas até criticam, porque você tem que colocar o aluno numa situação, muitas vezes, que, poxa, eu não quero ler Machado de Assis agora. Apesar que eu acho o Machado de Assis uma leitura simples, não é, denso o livro, né? Mas tem livros mais Sim. densos e que, de repente, para um adolescente fica mais pesado. Vocês começam, por exemplo, Fernão Capelo Gaivota, é uma leitura assim, é um pouquinho, é clássico, mas é mais contemporâneo, né? Como é que você Uhum. vê o retorno disso com os alunos? O que, que eles falam? É que Gostam, assim, ficam mais incentivados? o trabalho com o jovem é muito leve, né? Então a gente não faz uma leitura engessada, que lê tudo de uma vez, que a gente vai lendo aos poucos, a gente vai parando para fazer comentários, para ligar com a vida deles. É uma coisa muito mais fluida, assim, porque eles se sentem mais interessados em participar, né? Ah, que legal. E hoje, então, só para terminar o processo que é presencial, que você explicasse que agora deve estar parado, até porque está tudo online, né? No estado de São Paulo, o ensino está sendo remoto, né? A gente já vai passar para essa questão virtual, como está sendo, até porque quem nos assiste, com certeza, está querendo saber como participa. Eu quero saber também se é só através da escola, ou se as pessoas também podem contactar o círculo do Instituto Fernando Braudel. Mas, presencialmente, eu queria saber da evolução. Você falou que começa com 3 livros no primeiro ano do ensino médio. E aí, quantos livros o aluno chega a ler por semestre ou por ano? Tem aluno que acabou fazendo parte do círculo no primeiro ano, no segundo, no terceiro? Conta pra gente. Sim, nós temos escolas que começaram no primeiro ano. Tem uma escola que, inclusive, fica aqui pertinho da minha casa, que é a Célia Landim, é uma escola estadual de São Paulo. E eles começaram com esse projeto piloto no primeiro ano e hoje abordam as 3 séries, né? As 3 séries do ensino médio. Todo mundo participa dos círculos de leitura e a leitura foi evoluindo, né? Vai evoluindo através dos anos. E como o tamanho do livro vai ficando maior também, varia muito a quantidade que eles leem por ano. Mas a gente fala sempre é que a quantidade não é tão importante, mas sim a forma que você passa por esse livro, né? Então, tem ano que os alunos passam a ler 6 obras dos círculos de leitura por ano. Mas é muito importante que eles passem com muita qualidade, né? Que eles saibam contar as histórias. A gente sempre fala que é muito importante, quando acabar a leitura, saber contar a história, porque aí vai querer falar a história realmente penetrou dentro de você, né? Então você precisa saber contar as histórias. É muito interessante, né? A questão da leitura pelo prazer, porque quando a gente lê por obrigação, aí a gente provavelmente vai ler para a prova e vai esquecer. Mas quando você lê por prazer, e a questão dos ciclos, você levantou uma questão muito interessante, não é só a leitura, né? Eles se reúnem, é o quê? 1 hora por semana, quando era presencialmente, e aí discute, cada um. Eu sei que tem aqueles mais tímidos, né? Mas aí o pessoal vai se envolvendo e contando, relacionando o que está no livro, muitas vezes, com a sua própria vida. Isso mesmo. Eu mesmo era uma dessas mais tímidas, né? Eu fiz parte do círculo de leitura durante o ensino médio e eu era super tímida, eu não gostava muito de falar em público, mas é isso, parece que a obra vai te chamando, assim, você vai se identificando, aí de repente está todo mundo falando e você quer falar também. Entendi. E agora a gente está no processo online, né? Como é que existia e como é que vocês estão se virando para prosseguir com os ciclos de leitura do Instituto Fernando Braudel? A gente precisou ter uma adaptação criativa, né, para poder fazer isso online. Mas a gente usa aqui em São Paulo, a gente já tinha os grupos de WhatsApp com todas as escolas e com os multiplicadores dessas escolas. Então a gente está usando muito esse recurso do WhatsApp para poder compartilhar textos com eles. Uma vez por semana a gente envia um texto, um livro, um conto para eles lerem e aí a gente se encontra uma vez por semana numa plataforma digital para conversar sobre essas obras. Ah, que legal. Bom, é mais ou menos, não tem a proximidade das pessoas, mas também acaba. Você acha que foi
as pessoas estão bem conectadas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque os círculos de relacionamento social foram reduzidos e às vezes o aluno está em casa, só tem contato com o pai, com a mãe. Então, uma vez por semana, num bate-papo, eu acho que deve estar fluindo bem legal, né? Tá fluindo muito legal e a gente tem se aproximado cada vez mais dos alunos, né? A gente tem duas vertentes do círculo de leitura desses encontros online, né, por videochamada. Toda terça-feira a gente faz um encontro com os nossos bolsistas e mais algumas pessoas convidadas. Então, terça-feira é um dia de intercâmbio entre as escolas. Os bolsistas que são de diferentes escolas participam e mais alguns convidados que não são necessariamente bolsistas, amigos do círculo de leitura, alunos, para promover exatamente esse intercâmbio e que eles conheçam mais pessoas, né? E isso está acontecendo online também. Está fazendo o efeito um pouco da casinha que a gente tinha, né? Que é a sede dos círculos de leitura e que a gente também se encontrava uma vez por semana. E o que é um bolsista? Um aluno bolsista ele ganha uma pequena bolsa para fazer parte do círculo de leitura. Quando era presencialmente, essa bolsa, na verdade, era mais focada, é uma bolsa de iniciação literária e filosófica, mais voltada para a casinha, né? Esses alunos iam até a casinha, a gente ficava o dia inteiro, lia. Agora, presencialmente, a gente também envia para eles um texto por semana, eles leem, eles nos escrevem relatos escritos sobre as obras, compartilham o que estão achando, e aí se encontram com a gente. E é interessante porque com todos esses escritos que a gente está tendo, a gente está montando um grande acervo para mostrar o nosso trabalho durante a quarentena. Ah, entendi. Bom, só para ficar bem claro, então, todo o trabalho ele é gratuito, né? É feito na rede pública, os círculos de leitura, não é isso? E aí existe uma Isso. bolsa, mas aí a bolsa é para a pessoa participar na chamada casinha. O que que ela está falando que é casinha? É uma casinha mesmo, que é muito bem arrumada, que bairro que fica mesmo, você já vai explicar para mim. É um local físico onde o pessoal ia lá e reunia grandes pensadores, né? E convidava gente, literatos, cientistas, e acho que ainda convidam, né? Gente que por algum motivo se Sim. destacou na sua carreira, e aí os alunos faziam uma roda lá muito legal, e aí eles conversavam. Tudo isso agora está sendo online, estou certo? É isso mesmo, Débora? Tá certíssimo, é isso mesmo. A E o casinha que que ficava você em tem? Quem Gianópolis. você tem convidado? São geralmente amigos que estudam literatura, né? Amigos da Catalina, que estudaram já, por exemplo. A gente leu o Espelho. Tinha uma amiga da Catalina, a Celina Ramos, que tinha escrito uma tese de mais de 300 páginas sobre um conto que tem 5 páginas, né? E ela tinha escrito, então foi assim, agrega muito, né? Esses amigos agregam muito a discussão. Ah, entendi. Bom, para você que está acompanhando a nossa conversa aí, não ficar de fora, a gente está falando com a Débora Nascimento. A Débora, ela é coordenadora do educadora social do Instituto Fernando Educação. Braudel. O Instituto Fernando Braudel é um instituto voltado para a economia, mas que tem um ciclo de leitura muito interessante, que tem 15 escolas envolvidas aqui na capital paulista e mais de 100 escolas no Ceará. A Débora está explicando aqui para a gente, ela falou da Catalina Pagés, a Catalina Pagés Lamas é a coordenadora do programa Círculo de Leitura, né? E ela que faz todo esse processo aí, possibilitou essa entrevista com a nossa educadora, que começou fazendo parte do círculo, se incentivou e hoje faz parte integralmente do círculo, porque ela trabalha lá, a Débora, né, Débora? E está Uhum. coordenando muitas equipes Brasil afora. Eu queria que você explicasse, então, vocês têm um trabalho grande em São Paulo, mas muito grande no Ceará. Como é que isso surgiu? E quantas escolas é no Ceará? Explica aí pra gente. Sim, nós temos 170 escolas no Ceará e esse trabalho começou lá há um tempo já, há uns 6 anos também. E o Ceará tem uma política muito colaborativa, né? Então o Círculo de Leitura conseguiu entrar lá com uma parceria com a Secretaria de Educação mesmo. Então a gente conseguiu fazer parte dessas 170 escolas, que são as escolas profissionalizantes também, equivalente às ETECs que nós temos aqui em São Paulo.
e escolas estaduais também, os círculos faz parte lá. Ah, Integralmente, que na legal. verdade. Ah, muito bom. Bom, para você entender, eu vou falar que e a Débora pode explicar melhor, mas a idade para participar dos ciclos de leitura é entre 13 e 17 anos. Precisa ser da rede pública de ensino? Quem não é pode participar? Como a gente trabalha exatamente com a escola, precisa ser, né, fazer parte dessa escola para poder participar. Mas nesse mundo online que a gente está vivendo agora, a gente tem também um outro projeto que é do Leia na Quarentena, que a gente envia por e-mail. A gente tem uma grande newsletter de inscritos que se inscreveram para receber textos também nesse momento de pandemia. Então a gente envia textos, reflexões uma vez por semana para essa grande newsletter que não faz parte das escolas, né? São pessoas, geralmente pessoas adultas que se inscreveram para fazer parte disso. Ah, então você me explica como é que faz para se inscrever, se tem algum link e detalhar direitinho, porque a gente está explicando aqui que o ciclo de leitura do Instituto Fernando Braudel, que tem impactado, olha, quer ver? Já impactou mais de 18 mil alunos, depois você me corrige se não é esse número. Então fala como que é o link, eu não sou aluno da rede pública, posso participar? E aí, como é que você vai mandar uma lista de livros para a pessoa ler? Como é que funciona isso? A gente envia um texto por semana, né, geralmente. Então, o e-mail, que se vocês quiserem participar, é leianaquarentena@braudel.org.br e nós enviamos via esse e-mail, né, se você se inscreve, enviamos toda semana um texto novo para as pessoas. E é interessante porque essas pessoas também interagem, né? A gente incentiva, a gente gosta muito da escrita, né? E acho que escrever sobre uma obra concretiza seus pensamentos, né? Então, as pessoas têm escrito também pra gente, agradecendo o texto, mandando relatos, mandando o que elas acharam. Tem sido bem interessante. Pois é, é maravilhoso. Às vezes eu leio algum livro, eu quero comentar com alguém, né? Quando a gente encontra alguém que fala, nossa, você leu esse livro? E aquela parte, é como se fosse ver uma novela, enfim, né? Então deve ser muito gostoso poder. Hoje online tem muito disso, tem sites que tem as resenhas, mas nada como você encontrar amigos e poder debater, conversar, e aí dali às vezes nasce uma amizade, né? E uma amizade profunda e Sim. com um conteúdo muito relevante, né? Eu queria que você explicasse quem está nos acompanhando já pegou um pouco do jeito, mas se existe algum diferencial, porque tem vários círculos de leitura, que o Instituto Fernando Braudel, dentro desse círculo de leitura que existe há 20 anos, já impactou mais de 18 mil alunos, tem 15 escolas aqui parceiras em São Paulo, mas são 170 no Ceará. Tem algum diferencial? O que, que você traz de mais interessante? Eu acho que o círculo de leitura tem um grande diferencial, porque além de formar esses jovens multiplicadores, né, que são jovens lideranças que vão coordenar grupos, os círculos de leitura, a gente já fazia isso há um tempo, né? Os círculos já fazia isso há um tempo, mas não sabia que desenvolve, na verdade, nos livros, na conversa sobre os temas dos livros, essas capacidades chamadas de socioemocionais. Surgiu isso recentemente no currículo escolar, né, como uma necessidade de se trabalhar as capacidades socioemocionais, como a empatia, por exemplo, a colaboração com o outro, o trabalho em grupo. E os círculos de leitura já desenvolvia isso antes, né, mas não sabia que tinha esse nome. E quando surgiu isso, a gente viu como é ainda mais importante estar com essas parcerias nas escolas, né? Porque ajuda a desenvolver integralmente esse currículo. Muito bom. Olha, você que está nos acompanhando desde o início com esse programa, com essa edição do programa Leste Conecta, a gente está falando com a Débora Nascimento, ela é educadora do Instituto Fernando Braudel, tem um ciclo de leitura do Instituto que ela é uma das educadoras, e a gente tem só, acho que 4 minutos, Débora, então, e eu tenho 10 perguntas. Então, assim, se você responder cada uma em 15 segundos aí, a gente passa por todas e o nosso telespectador não fica sem informação. Vamos lá? Eu queria saber, da primeira Vamos. coisa é o seguinte, se vocês têm uma escola de ensino fundamental, é isso, do Instituto Fernando Braudel?
Sim, aqui em São Paulo nós temos duas escolas, na verdade, de ensino fundamental. Ah, legal. E eu queria saber como é que tem sido a experiência para você do círculo de leitura, né? E como é que você pegou gosto por isso, né? Para quem nos assiste também, às vezes a mãe fala, pô, eu dou um livro, o menino não lê, enfim, né? É, Você já na leu quantos verdade, livros na vida? Depois quero saber também disso. na verdade, a minha irmã já gostava muito de leitura e ela me passou muito esse gosto também. Então, eu fui pegando gosto no exemplo dela, né? Mas quando eu fiz parte dos círculos de leitura, eu fui apresentada aos clássicos, né? Antes eu só li esses livros adolescentes, Harry Potter, essas grandes sagas. E nos círculos de leitura eu fui apresentada a esses clássicos que são atemporais e que nunca morrem, né? Então eu fui pegando um diferente gosto pela leitura através dos círculos. Geralmente um aluno com vocês lê 6 livros por ano. É a sua média também? Você já está há uns 5 anos, então pelo menos 30 livros você já leu. Ou mais. Sim, eu acho que talvez um pouco mais, né? Porque agora eu faço faculdade de letras também, então eu tô sempre intercalando as leituras. Que dica que você dá para formar um hábito da leitura? Isso é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que começar aos poucos, né? Começando com um conto, com uma coisa pequena e sempre nesse campo da imaginação, né? Eu acho que é muito importante imaginar. No Fernão Capelo Gaivota, a gente vê a importância de primeiro você se imaginar num lugar. E eu acho que o livro te possibilita isso, né? De você expandir a sua imaginação através das histórias para depois conseguir concretizar. Vocês têm uma parceria para audiobook, explica para gente. Na verdade, não são exatamente, né, formais audiobooks, mas amigos dos círculos de leitura têm enviado, né, leituras de trechos ou leituras do livro inteiro para a gente compartilhar com os alunos. Então, a gente compartilha com eles no grupo de WhatsApp, porque a gente vê a importância também da oratória, né, de você escutar, de você. Aquilo vira uma espécie de mantra, né, e cria espaço dentro de você. Muito legal. Bom, o programa está chegando ao fim, a gente só tem mais aí 1 minutinho e meio, mas eu queria que a Débora Nascimento explicasse para a gente que no Ceará, o ciclo de leitura do Instituto Fernando Braudel está incluído no Google Classroom. O que é isso e qual é o diferencial desse Google Classroom? O Google Classroom, ele é uma espécie de sala de aula online que as escolas estão usando para compartilhar os conteúdos e tudo. E os círculos de leitura lá no Ceará acabou sendo integrado também ao Google Classroom, como parte da grade horária, da grade curricular, né, do Ceará. E esses alunos então recebem os arquivos e os textos dos círculos de leitura, né, pelo Google Classroom, e uma vez por semana também as escolas fazem uma videochamada para discutir os textos. Então, tem uma grande equipe de educadores sociais também, que, como eu, fizeram parte dos círculos de leitura e agora estão desenvolvendo lá os círculos como educadores sociais. Muito bem, eu conversei com a Débora Nascimento, ela é educadora do Instituto Fernando Braudel, que tem um círculo de leitura em São Paulo e no Ceará, com muitos alunos envolvidos, já impactou mais de 18 mil alunos. E eu vou deixar agora você te agradecendo desde já, Débora, a sua participação, volte mais vezes para a sua finalização e deixa para a gente as redes sociais também do Instituto. Muito obrigada por me receber, né? O Instituto no Instagram é @Instituto Braudel. E aí vocês acham lá nossas redes e tudo, até como se inscrever no Leia na Quarentena. Muito obrigada. Então tá aí. Essa é a nossa dica de hoje aqui no Alesp Conecta, para que você se inscreva lá e participe do clube de leitura, porque não é só dicas e orientações de leitura, você vai ter acesso a mais pessoas que leem, fazer um contato com outras pessoas. Isso é muito bom, principalmente agora, durante essa época que a gente vive de isolamento. Muito obrigado, Débora, mais uma vez, e a você que nos acompanhou. Até a próxima edição. E não esqueça de nos procurar lá nas redes sociais, no @Assembleia, né? Assembleia SP. Aí você acha a gente nas redes sociais e também no YouTube. Até o próximo programa.